Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 12 de junho. Começamos com destaque internacional. Em Hong Kong, milhares de pessoas saíram às ruas nos últimos dias para protestar contra a decisão do parlamento do país que permitirá a extradição de pessoas com pendências judiciais para o país de origem, a China. As pessoas protestam porque, além das extradições para o país de origem, elas estariam sujeitas à legislação chinesa e temem punição por decisões que seriam arbitrárias pela justiça de lá. Se aprovada a medida pelo legislativo de Hong Kong, poderá virar lei nesta quarta-feira e isso está gerando o protesto da população. E Hong Kong assim poderá extraditar aqueles que respondem por crimes com pena superior a 7 anos. Mesmo assim, os manifestantes veem como uma afronta à liberdade do Estado autônomo, que já está há mais de 50 anos de autonomia. Agora, o tempo essa semana, que começou nublado, mas bem tranquilo, muda nesta quarta-feira com maior incidência de instabilidade país afora. Em Fortaleza, por exemplo, choveu muito essa madrugada e tem a chegada da instabilidade no sul do país, provocada por uma frente fria, e nas costas leste e norte da região nordeste. Aqui em Minas, Belo Horizonte continua com tempo nublado, com temperaturas abaixo dos 27 graus. Chuva rápida nesta quarta-feira aqui em Valadares, e as temperaturas têm um leve aumento até o fim da semana, subindo para os 30 graus. E pode chover ainda no nordeste de Minas e também no norte capixaba. Você viu na segunda-feira aqui no jornal que o governo buscava conseguir a aprovação do crédito suplementar para pagamentos de benefícios e despesas. A medida foi aprovada ontem no Congresso. A votação liberou a utilização de cerca de 249 bilhões de reais para serem utilizados pelo governo para despesas obrigatórias, sem que isso configure a quebra de uma prerrogativa constitucional, a chamada regra de ouro. Segundo o governo, faltaria dinheiro em caixa para custear pagamentos de benefícios e despesas já a partir desse mês. A aprovação foi unânime tanto na Câmara dos Deputados, 450 votos, como no Senado, 61 votos. Com 4 vetos, a matéria segue agora para a sanção presidencial. No próximo bloco, vamos conversar sobre a abertura das inscrições para o ProUni. Tem muita gente esperando uma vaga em um curso superior. Nós vamos falar sobre o assunto. Voltamos já. De volta com o jornal. Estão abertas desde ontem as inscrições para o ProUni. Muita gente está namorando uma vaga num curso superior, seja proveniente de instituições públicas ou privadas. O aluno pode concorrer a essas bolsas. O Daniel Magalhães vai chegar aqui para conversar com a gente sobre o assunto. Daniel Magalhães aqui com a gente para falar sobre as vagas do ProUni, Além das inscrições que estão abertas até o dia 14 de junho, tem uma série de documentações que o aluno deve providenciar para ter acesso a essas vagas, Exatamente, Júlio. E isso que vale a pena ressaltar aqui. Para você que tem interesse no ProUni, que é uma excelente ferramenta para você cursar sua faculdade, já que você talvez não tenha tantas condições financeiras, mas ficar atento aos prazos. As inscrições já estão abertas e encerram dia 14. E logo em seguida, quem se inscreveu fica atento se foi selecionado. Porque são 2 etapas, Quem foi selecionado em primeira etapa tem que apresentar a documentação para comprovar todas as informações que ele inseriu no sistema do ProUni do dia 18 de junho ao dia 25. Então não tem muito tempo para esperar não. Inscreveu, foi selecionado, vai à instituição para a qual você selecionou seu curso para levar a documentação comprobatória. Agora tudo online, Os alunos fazem a inscrição, sai o resultado dia 18. O que é importante ficar atento para a pessoa ficar entre os selecionados, Porque não pode ter zerado a redação, tem que ter feito uma média bacana também nas provas, do Enem do ano passado. Exatamente. Quando você entra com a solicitação do ProUni, com a inscrição, você informa o seu número de Enem. Então vai ser avaliado as suas notas.
qualquer prova que for zerada, especialmente a redação, a sua inscrição é automaticamente anulada, cancelada. Você não é selecionado. E também ficar atento, Júlio, principalmente, para os dados que você está inserindo com relação à receita familiar. Tá? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E qual a receita familiar que o ProUni exige lá? É uma média. Então você vai colocar quantas pessoas residem no seu lar, no seu ambiente familiar, vai somar todas as receitas legais, oficiais que essa família tem e vai dividir pelo número de pessoas. Então você vai ter a média da renda familiar. Até 1,5 salário, se a renda der até 1,5 salário, a pessoa pode concorrer à bolsa de 100%. De 1,5 salário a 3 salários mínimos, de média, a pessoa pode concorrer à bolsa de 50%. E aí o que tem que ficar atento, que você perguntou principalmente, é, se for selecionado, você vai ter que ir à instituição que você selecionou o curso para comprovar esses dados que você lançou. Porque lá no sistema você não coloca documento nenhum. Você leva essa documentação para a instituição que você escolheu o curso. E aí que muita gente peca. Porque às vezes coloca algumas informações que não são verdadeiras e na hora de comprovar não tem a documentação. Então ficar bastante atento a isso, porque caso tenha divergência de informações entre a documentação apresentada e os dados inseridos, a bolsa também é automaticamente cancelada. O programa tem, o ProUni, ele tem as questões das cotas, né? Tem também aqueles que já atuam em educação que podem participar e não a necessidade de ter feito o vestibular, né? Não. E aí também uma outra informação importante. A instituição de ensino superior, ela pode exigir um processo seletivo próprio após o candidato ser selecionado. Mas esse processo não pode ter custo e o aluno precisa ser informado já no dia 18. A maioria das instituições não tem processo seletivo próprio quando o candidato é selecionado pelo ProUni, porque a gente já usa as notas do próprio Enem. Beleza, Daniel. Bom, então fique atento, acesse lá prouni.mec, né, o site do site prouni.mec e faça a sua inscrição. No próximo bloco você volta aqui com a gente para falar sobre oportunidades para quem quer trabalhar com a educação e também para quem quer fazer um curso superior, podendo ser habilitado para dar aula. Exatamente. Né? Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News. Confiança. Essa é a palavra que define o Laboratório de Análises Clínicas, com um serviço de patologia clínica qualificada e com uma equipe preparada. Os seus exames são realizados de forma segura com um resultado preciso. Escolha o melhor para você. Realize seus exames aqui, bem no centro de Valadares, na Rua Arthur Bernardes, 1020, ao lado da Praça dos Esportes. Telefone 3271-5318. Confiança tem nome. Serviço de Patologia Clínica. Anuncie sua empresa no jornal mais conceituado de Governador Valadares. Direção: Daniel Andrade. WhatsApp: 33 99947 5168. Telefone: 33 99125 2280. Divulgamos em televisão, rádio, redes sociais, entre outros. Você encontra o jornal Guia Leste nos principais comércios de Valadares. E lembre-se bem, quem não é visto não é lembrado. Anuncie já! De volta com o Jornal Super News, estamos aqui hoje falando sobre educação, oportunidades. Daniel Magalhães, o que você trouxe para a gente, além da questão do ProUni, que nós vimos no bloco anterior, tem novidade a respeito da área da educação, né? O que a gente pode falar aí para os nossos telespectadores, que geralmente agora mudança de semestre estão pensando em fazer um curso superior. Exatamente por esse gancho até do ProUni, onde as pessoas vão selecionar o curso, né? Elas já têm que fazer a inscrição com o curso selecionado. E aí surge muita dúvida, porque tem muita gente querendo ir para a área da educação. Pela estabilidade que a área da educação proporciona, né, ao seu colaborador. E aí as pessoas, quando entram no site das empresas de educação, veem que agora tem cursos de educação, como por exemplo, ciências biológicas, física, geografia, só que agora tem várias titulações. Tem licenciatura, tem bacharelado, tem formação pedagógica e tem segunda licenciatura. E aí as pessoas ficam na dúvida, e aí, agora qual que eu faço? Então a gente vai esclarecer isso para ajudar as pessoas a escolherem. Então, conta pra gente. Então vamos lá.
Hoje, quando você vai fazer um curso de educação, vamos pegar um pouquinho anteriormente. Há alguns anos atrás, quando você ia fazer um curso de educação, você tinha só os cursos de licenciatura ou chamados de licenciatura plena, que eram a formação de docência para formar professores. Só que agora, com a evolução do mercado, a gente percebeu que muitos profissionais queriam fazer cursos relacionados à educação, porém não necessariamente para ser docente, para ir para a sala de aula, principalmente de escolas do ensino fundamental e ensino médio. Então as instituições começaram a criar os cursos de bacharelado, como por exemplo, geografia, tem licenciatura e tem bacharelado. E aí as pessoas não sabem a diferença. E a principal diferença é, o curso de licenciatura, ele forma docente. Então na grade curricular, tem além das disciplinas de formação de conteúdo, tem as disciplinas didáticas, para ensinar o aluno a ensinar. E aí os cursos de bacharelado, eles vêm tirando um pouco essa parte pedagógica e trazendo mais conteúdo técnico. Porque, por exemplo, um profissional formado em geografia e licenciatura vai para a sala de aula, ensino fundamental e ensino médio. O profissional formado em bacharelado, ele vai atuar nas empresas de pesquisa, nas empresas de estatística e por aí vai. Então a grande diferença é essa. Também tem os cursos de formação pedagógica e de segunda licenciatura. Ambos são para profissionais que já são licenciados. Então, caso você não seja ainda licenciado em nenhuma outra disciplina, você não pode fazer a formação pedagógica, nem pode fazer a segunda licenciatura, porque senão não vai ter validade no mercado. Tá ok? Então, a maior dúvida é essa. E aí, muita gente pergunta, Daniel, eu tenho dúvida, eu não sei ainda se eu vou para a sala de aula ou se eu vou para as empresas, para a área de pesquisa, por exemplo. Então, eu falo assim, na dúvida, faça licenciatura, porque a licenciatura vai te dar titulação para você ser docente e se você resolver ir para a área de pesquisa, para as empresas, também vai te habilitar. E depois você faz uma pós-graduação, uma especialização na área que você se interessou. Bacana, Daniel, suas dicas, principalmente porque essas dicas, né, podem alterar muito o passo a passo que uma pessoa vai trilhar para, né, fazer carreira aí e não deixar que isso afete a carreira da pessoa. Até pela dinamicidade do mercado hoje, as instituições de ensino estão se adequando às demandas que o mercado nos impõe. E aí a gente faz questão de explicar isso para os nossos candidatos, para que eles realmente façam um alinhamento de carreira que vai realmente resultar em sucesso. Obrigada, Daniel. Essa edição fica por aqui. Amanhã, feriado em Governador Valadares, então, ótimo feriado para você. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha.